começar. Hoje a gente inicia o módulo 3 da disciplina. O módulo 3 é o primeiro módulo correspondente à segunda unidade da nossa disciplina. Então, a gente inicia hoje os assuntos da unidade 2. A previsão da avaliação 2 da disciplina é para o dia 14/6, então ela está relativamente próxima. E hoje a gente, em teoria, vê 50% do conteúdo dessa avaliação. Então, é uma aula aí um pouquinho extensa, tá? Antes de iniciar, como sempre, deixa eu mostrar para vocês como está organizado o nosso SIGA. A gente começa aqui na unidade 2, aqui a gente tem o módulo 3, parte 1, que a gente vai começar na aula de hoje, a gente vai falar sobre as funções de excesso. Tem um conteúdo auxiliar relacionado com o uso do software Excel para realizar procedimentos de otimização. Esse é um tipo de cálculo que a gente vai fazer bastante ao longo dessa unidade e da próxima da disciplina. Então, eu criei essa aula auxiliar aqui para guiar aqueles que não têm ou não tiveram, né, contato prévio com essa ferramenta antes da disciplina. No módulo 3, parte 2, a gente vai começar a ver o procedimento de redução de dados, que é o procedimento aplicado para desenvolver a estrutura de cálculo que a gente vai utilizar para correlacionar as não idealidades da fase líquida durante toda a nossa unidade 3. A gente vai ver como é que a gente faz isso. E depois aqui tem 2 vídeos em separado apresentando esse procedimento de redução de dados em Excel e em MATLAB. Então, os dois são resolvendo basicamente o mesmo sistema, né, os mesmos dados ali experimentais. Né? Aqui a gente tem um caminho resolvendo ele via Excel e outro resolvendo em MATLAB. E esse aqui é o conteúdo que a gente vai conversar sobre na aula de hoje, que é a parte do módulo 3, parte 1 e módulo 3, parte 2. Tá? Vai ficar faltando o módulo 3, parte 3 e o módulo 3, parte 4, que a gente vai conversar sobre eles na aula da próxima semana. Com base nisso, eu queria apresentar para vocês a estrutura de onde está baseada esse nosso critério, né? Por que a gente vai continuar, né, estabelecendo essas interfaces de cálculo aí, né? E qual a alteração que a gente vai ter em relação ao que a gente tinha na unidade passada, quando a gente fez e resolveu esse tipo de problema com o auxílio da lei de Raul. O que a gente vai fazer a partir de agora, basicamente, é aplicar uma correção de não idealidade para o nosso sistema, e essa correção de não idealidade ela é baseada na correção da fase líquida. A gente viu lá na unidade 1 que, seguindo a lei de Raul, uma mistura ideal se comportava como YI vezes a pressão do sistema é igual a XI vezes a pressão de I de saturação. Isso aqui era a lei de Raul básica. O que a gente vai fazer agora é aplicar uma correção nesse lado aqui da equação. Então, a gente vai adicionar aqui um termo, que é o que a gente chama de coeficiente de atividade. Tá? A gente vai fazer uma correção que vai representar o comportamento não ideal da fase líquida. Esse termo aqui, ele tem a função de representar a não idealidade da fase líquida para a gente. A gente vai continuar considerando a fase vapor como tendo um comportamento ideal ainda nessas condições desses sistemas. O que é que a gente consegue resolver, então? O que é que essa inclusão, né, desse coeficiente de atividade traz para a gente de benefício aqui nesse momento? O principal benefício é a possibilidade de trabalhar com moléculas de tamanho diferente e principalmente com moléculas de polaridade diferente, que era uma situação que a gente não conseguia tratar bem utilizando a lei de Raul básica. Né? Agora, com essa correção aqui do coeficiente de atividade, utilizando um modelo adequado para o cálculo desse coeficiente de atividade, a gente passa a ser capaz de representar tanto sistemas com moléculas de tamanho diferente, como sistemas com moléculas de polaridade diferente. Isso aqui é um benefício gigantesco dentro da disciplina, porque permite que a gente trabalhe com uma quantidade muito maior de sistemas e condições. Onde é que esse formalismo aqui vai continuar apresentando limitações, ou seja, onde é que a gente não vai
ainda conseguir utilizá-lo da forma adequada e de forma satisfatória, né? Basicamente, a gente vai ter problema com sistemas de alta pressão, tá? Isso é uma característica dos modelos de energia de Gibbs de excesso, que são os modelos que a gente vai usar para calcular essa não idealidade da fase líquida através dos coeficientes de atividade. Esses modelos, eles consideram o líquido como sendo um líquido incompressível. E sendo um líquido incompressível, ele não responde bem à região de alta pressão, porque em alta pressão o líquido passa efetivamente a ter um comportamento de líquido compressível. E aí a gente começa a ter alguns problemas, tá, ao longo desse desenvolvimento. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui ainda na disciplina. Com base nisso, né, vamos começar a parte 1 aqui desse módulo 3, falando um pouco sobre as funções de excesso. O que seriam essas funções de excesso? Basicamente, os nossos cálculos de fugacidade de misturas líquidas, eles vão sempre seguir uma técnica que vai ser bem simples na realidade, né? Primeiro a gente vai definir o que é uma solução ideal e depois a gente vai calcular os desvios em relação a essa idealidade em termos do que a gente chama de funções de excesso. Essas funções, elas servem para a gente como um caminho ou como uma expressão matemática, uma expressão numérica, para que a gente consiga calcular aquela famosa fugacidade que a gente viu lá durante o módulo 1, né? E a gente consegue chegar na fugacidade através do coeficiente de atividade que é determinado para essas funções de excesso, tá? E essas funções, dentro aqui da disciplina, a gente vai trabalhar com o que a gente chama de função de energia de Gibbs de excesso, tá? É com base nessas funções de excesso que a gente vai trabalhar as funções baseadas na energia de Gibbs. Primeiro, só relembrando o conceito de solução ideal, né? A solução ideal é definida como mistura de fluidos que, ao se juntarem, não tem alterações significativas em suas propriedades. Isso não é bem verdade para todos os compostos, tá? Fluidos reais não têm esse comportamento. Por exemplo, se eu junto água e etanol, a gente tem uma contração de volume que não é uma característica comum da solução ideal, mas que acontece em soluções reais. E aqui, né, a gente vai tratar, né, de misturas, né, que têm esse comportamento de real, né, que se distanciam um pouco dessa condição de idealidade. Para fazer essa correção, né, do que é real em relação ao que é ideal, a gente vai aplicar a definição das funções de excesso. O que seriam as funções de excesso? Elas seriam as propriedades termodinâmicas dessas soluções que excedem a propriedade da solução ideal na mesma condição de temperatura, pressão e composição, né? Se eu pegar uma solução que já é ideal, o que vai acontecer? Todas as propriedades de excesso de uma solução ideal são iguais a zero, né? A energia de Gibbs de excesso de uma solução ideal sempre vai ser zero, a entalpia de excesso de uma solução ideal sempre vai ser zero. Mas para o caso de um sistema que seja real, que ele seja distante da idealidade, a gente vai poder escrever uma equação para a energia de Gibbs de excesso, por exemplo, como sendo definida da seguinte forma: a energia de Gibbs de excesso vai ser a energia de Gibbs da solução real a uma condição de temperatura, pressão e composição, menos a energia de Gibbs da solução ideal a condição igual de temperatura, pressão e composição. Então, observem que aqui o único fator que me leva a ter um valor numérico para essa energia de Gibbs de excesso é essa diferença entre o real e o ideal. A gente pode ter definições similares basicamente para todas as grandezas de energia, tá? A gente pode derivar aqui, partindo das equações fundamentais, grandezas de excesso para entalpia, para energia interna, para o produto PV, para energia de Gibbs, para entropia, para energia de Helmholtz. Cada uma delas tem suas utilidades, mas lembre-se sempre aqui na disciplina, como eu falei, a gente vai usar a energia de Gibbs de excesso por ser a que tem os modelos aí com maior usabilidade e interesse para a gente em engenharia química. Só relembrando aqui um conceito que vocês já viram em Físico-Química 2, que é o conceito de atividade, de coeficiente de atividade. A atividade é entendida para um componente I em uma mistura a uma dada condição de temperatura, pressão e composição, e ela é definida como a razão entre a fugacidade desse componente I nas mesmas condições, né, dessa temperatura aqui, no caso, tanto na mistura como no estado de referência. Então, é assim que a gente determina o conceito de atividade. A atividade ela traz para a gente uma medida de quão ativa uma determinada substância é, ou seja, de qual a tendência que essa determinada substância tem de sofrer ou provocar alguma transformação dentro do sistema no qual ela está inserida. Então, aqui é importante que vocês tenham em mente que o P0 e o X0, que são essas condições aqui que aparecem no estado de referência da fugacidade,
elas são condições arbitrárias, mas apesar de serem arbitrárias, elas são específicas, tá? São condições conhecidas de temperatura e pressão e composição. O coeficiente de atividade ele vai surgir para a gente quando a gente integrar essa equação que está aqui na tela, tá? Que a derivada da energia de Gibbs molar do componente I é igual a RT, que multiplica a derivada do Ln da fugacidade do componente I. Então, para uma solução real de um determinado componente I ali, que vai de uma condição de temperatura T e de uma pressão P, né, a gente consegue determinar que a energia de Gibbs desse componente I menos a energia de Gibbs dele puro vai ser igual a RT Ln da fugacidade desse componente na mistura dividido pela fugacidade dele puro. Essa equação aqui, a gente consegue ver já direto que, por analogia, a gente consegue chegar, né, na definição do que é o coeficiente de atividade. Por quê? Porque eu posso adicionar e subtrair nessa equação o termo RT de xi, ou seja, eu estou adicionando zero ao termo, então eu botei mais RT de xi menos RT de xi. Para que eu fiz isso, então? Justamente para conseguir gerar esse fator de xi vezes a fugacidade do componente I puro aqui embaixo. Isso aqui, né, esse termo aqui da fugacidade do componente da mistura dividido pela pressão parcial que esse componente exerce, é o que a gente conhece como coeficiente de atividade. Então, é daqui que surge a relação de tanto interesse que a gente tem para esse tipo de mistura, para esse tipo de sistema. Com base nessa equação, né, e se eu partir para o conceito de solução ideal, então, se eu pegar uma mistura que segue o comportamento de solução ideal, essa equação ela vai poder ser simplificada por esse termo, né, que está aqui apresentado, e com algum algebrismo, substituindo essa expressão aqui na expressão de cima, a gente consegue finalmente chegar nessa correlação que está aqui apresentada, onde a energia de Gibbs do componente I na mistura menos a energia de Gibbs do componente I pura é igual a RT linear do coeficiente de atividade do componente I. E essa expressão, né, onde a gente tem um termo de energia de Gibbs do componente I na mistura menos energia de Gibbs do componente I puro, é o que a gente acabou de definir lá no comecinho da aula, se vocês recordarem, como sendo a definição da energia de Gibbs de excesso de uma mistura. Então, a partir daí, eu posso escrever que a energia de Gibbs de excesso do componente I da mistura é igual a RT Ln do coeficiente de atividade do componente I, onde essa energia de Gibbs de excesso aqui, ela é definida como uma derivada em relação ao número de mols do componente I, né, da própria energia de Gibbs de excesso, mantendo condições de temperatura, pressão e composição de todos os demais componentes existentes no meu sistema constantes. E essa aqui é a digníssima equação que vai nortear o desenvolvimento dos nossos modelos de energia de Gibbs de excesso aqui na disciplina durante essa sequência aí do módulo 3 da nossa disciplina. Tá? É essa equação aqui que vai nos orientar, e é com base nessa equação que os principais modelos foram desenvolvidos. Com base naquela equação, tem alguns termos que vão aparecer recorrentemente, tá, dentro dos nossos cálculos. Um primeiro deles diz respeito à transformação dessa energia de Gibbs, que até o presente momento é uma energia de Gibbs parcial molar, em uma energia de Gibbs total. Isso aqui traz o benefício de trabalharmos aqui com a expressão em número de mols e não em composição, então é uma forma diferente de ser escrita e apresentada. E aqui tem um adendo que eu preciso salientar para os senhores, muito embora não seja tão comum de encontrarmos isso nos livros hoje em dia, mas é uma definição que é muito importante, principalmente quando a gente trabalha com sistemas ligados aí à indústria de petróleo. Tá? Existem duas definições para o que é uma solução ideal. Uma dessas definições é essa que a gente estudou durante todo o nosso módulo 1 e que a gente acabou de ver agora, que é a definição dada pela regra de Lewis-Handel, que é essa daqui, que a gente acabou de ver, onde o coeficiente de atividade do componente 2 seria igual à fugacidade desse componente na mistura dividido pela pressão parcial que ele exerce, que é x2 vezes a fugacidade do componente 2 puro. Né? E existe uma outra definição, que é a definição dada pela lei de Henry. A lei de Henry ela tem validade e peculiaridade de funcionar muito bem dentro da indústria de petróleo. Então, apesar de ser uma lei que se provou menos útil, menos efetiva, que a regra de Lewis-Handel, ela continua ainda em uso em alguns casos específicos, é por isso que a gente precisa vê-la aqui. E ela nos diz que o Y2, o coeficiente de atividade, seria igual à fugacidade do componente 2 na mistura dividido por x2 vezes um K2, onde esse K, que está aqui apresentado, é o que a gente chama
de constante de Henry, que é uma constante tabelada para diferentes compostos, normalmente hidrocarbonetos. Né? Esse asterisco que está aqui apresentado na definição do coeficiente de atividade pela lei de Henry, ele significa dizer que esse coeficiente está normalizado, ou seja, ele está transformado na unidade de forma assimétrica. E é por isso que essa normalização aqui ela é dita assimétrica. Isso se deve ao fato de que o solvente tem uma definição diferente do soluto dentro dessa regra, o que não é verdade aqui na regra de Lewis-Handel. E para essa regra em específico, a gente precisa ter alguns cuidados. Por quê? Porque nessa primeira, né, quando a gente tem a situação normal da regra de Lewis-Handel, o coeficiente de atividade do componente I tende a 1, quando o x, na composição desse componente, tende a 1. Quando isso aqui está na lei de Henry, essa definição ela muda um pouquinho de figura, ela fica diferente para o solvente e para o soluto. Para o solvente, a gente vai observar que o coeficiente de atividade do componente 1 tende a 1 quando x1 tende a 1, mas o coeficiente de atividade do componente 2 tende a 1 quando o x2 tende a 0, sendo o componente 2 o nosso soluto. Então é preciso ter cuidado quando for trabalhar com esse tipo de regra, caso a gente tenha que fazer algum desenvolvimento utilizando a lei de Henry nesse tipo de sistema. Com base nessas definições, o próximo passo da gente é entender o procedimento de redução de dados. O que é um procedimento de redução de dados? Ele é um procedimento que é utilizado para transformar o conjunto de dados experimentais do nosso problema de equilíbrio de fases em uma expressão matemática para representar a energia de Gibbs de excesso do nosso sistema. Tá? Todos os modelos que a gente vai ver aqui na disciplina de energia de Gibbs de excesso, que vão ser estudados, eles podem e foram obtidos a partir de um procedimento de redução de dados similar a esse, tá bom? Nesse procedimento que está aqui apresentado daqui para frente, né, tem aqui a descrição passo a passo dele, a gente vai conversar um pouco sobre isso. A gente vai estar trabalhando com a mistura de metil-etilcetona tolueno a temperatura de 50 graus. E esse aqui é o conjunto de dados experimental que foi obtido para esse sistema. Tá? Aqui a gente tem dados de pressão, composição da fase líquida e composição da fase vapor. Esse é um problema clássico de equilíbrio líquido-vapor, né, partindo de um conjunto de dados experimentais que foi obtido na literatura, é o tipo mais normal desse tipo de problema que a gente encontra. É um dado para um sistema isotérmico, a temperatura está constante, aqui nesse tipo de problema, 50 graus, então a gente tem correlações de pressão e composições correspondentes para esse tipo de equilíbrio. Esses dados normalmente são obtidos experimentalmente em laboratórios utilizando um equipamento chamado ebuliômetro, né? O mais normal, o mais comum é buliômetro de Fischer. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso na próxima unidade na disciplina. Com posse nesses dados, né, olhando para esses dados aqui, o primeiro fator que a gente precisa efetivamente determinar é o chamado coeficiente de atividade experimental. Esse coeficiente de atividade experimental ele é determinado com base nesse conjunto de dados que vocês estão vendo aqui, esse conjunto de dados experimentais, e ele pode ser, né, obviamente, derivado da própria expressão que eu acabei de apresentar para os senhores, que seria a lei de Raul corrigida, né? A gente acabou de dar uma olhada nela agora há pouco aqui no comecinho da aula. Deixa eu só relembrar aqui para os senhores da nossa expressão. Eu estou falando dessa expressãozinha que está aqui acima. E dessa expressão eu posso isolar, né, um termo para o meu coeficiente de atividade. Eu posso isolar aqui o termo para o coeficiente de atividade do componente I dentro dessa expressão. Se vocês olharem, basta eu dividir, né, esse termo aqui do YI pelo XI, pressão de saturação. Então, vou ter que isso aqui vai ser igual a YI vezes a pressão do sistema dividido por XI, pressão de saturação, e a partir daqui eu tenho o que é chamado de coeficiente de atividade experimental. Observem que, com base naquele conjunto de dados que eu acabei de apresentar aqui para vocês, eu tenho como chegar nesses termos desse coeficiente de atividade experimental. Por quê? Porque eu tenho os dados de composição da fase vapor, eu tenho dados de pressão, eu tenho dados de composição da fase líquida, e os dados de pressão de saturação eu consigo determinar tendo uma equação de Antoine para os componentes envolvidos de forma muito simples e direta, porque a temperatura do meu sistema é constante. Então, eu consigo determinar isso aqui de uma forma relativamente simples, tá? Para essa expressão, dessa expressão aqui, eu consigo, com base no uso
expressão que a gente acabou de desenvolver aqui, que a energia de Gibbs de excesso é igual a RT, que multiplica o somatório de XI ali de gama I, né? Tendo esses valores no coeficiente de atividade, se tratando de uma mistura binária, eu consigo determinar o valor da energia de Gibbs de excesso. Nesse caso, eu estou calculando ela dividido por RT, e ela seria igual a x1 Ln de gama 1 mais x2 Ln de gama 2. E daqui eu consigo ter o que a gente chama de energia de Gibbs de excesso experimental para o meu sistema. Com esses dois termos que estão aqui apresentados, iniciou-se a busca por equações que representariam bem esse tipo de problema, ou seja, equações que representariam bem esse gama e que representariam bem essa energia de Gibbs de excesso dividido por RT. Uma dessas equações é essa que está aqui apresentada para vocês em tela, que é uma equação que diz que GE dividido por RT seria igual a A21x1 mais A12x2, que multiplica x1 vezes x2. De onde é que saiu essa equação, professor? De tentativa e erro, de empirismo. Quem desenvolveu essa equação, daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ela, se baseou em várias e várias equações, verificou qual delas apresentavam essa tendência em relação a conjuntos de dados experimentais de diferentes misturas, e viu que essa equação representava bem uma quantidade razoável de misturas. Então, com base nisso, foi desenvolvida essa equação. Observe que essa equação nos dá valores para a energia de Gibbs de excesso da nossa mistura como função de dois valores aqui, que é A21 e A12, que eu não sei quem é, e valores de composição, que são x1 e x2, x1 e x2 mais uma vez. Então, depende apenas de composição e de dois valores, que são o A21 e o A12. Daqui a pouco a gente vai denominar esses termos como parâmetros, mas até o presente momento eu vou chamar de coisinhas aqui, essas duas coisinhas aqui, A121 e um A12. A partir dessa equação, e partindo da definição da energia de Gibbs de excesso, eu posso derivar essa expressão em relação ao número de mols, né? Lembrando que isso aqui seria o número de mols do componente 1 dividido pelo número de mols total, e esse aqui é o número de mols do componente 2 dividido pelo número de mols total. Então, eu consigo escrever essa expressão em termos de número de mols e consigo derivá-la. E fazendo essa derivada, mantendo condições de temperatura, pressão e número de mols do outro componente constante, a gente consegue chegar em expressões para o Ln do coeficiente de atividade do componente I. Isso é feito, né, partindo dessa derivada aqui, já escrita em termos de número de mol, né, a derivada ficaria com essa cara que vocês estão vendo aqui. Essa é a derivada aperta nos termos após a decomposição e calculado ali cada uma das derivadas correspondentes, até que, por fim, transformando novamente em composição, em x, a gente chega nessa expressão que está aqui nessa forma. Essa expressão ainda está um pouquinho bagunçada, né? Porque x2 é igual a 1 menos x1, então a gente consegue simplificá-lo de forma melhor. E aí a gente chega que a Ln de gama 1 vai ser igual a x2 ao quadrado, a 1,2 mais duas vezes a21 menos a12, que multiplica x1. E para o Ln de gama 2, a gente chega que x1 ao quadrado, a21 mais duas vezes a12 menos a21, que multiplica x2. E aqui temos finalmente um jeito de calcular esse coeficiente de atividade partindo de uma equação que é uma equação basicamente semi-empírica. Essas equações que vocês acabaram de ver, essas equações partindo daqui até chegarmos nessas duas equações aqui para os limites do coeficiente de atividade, são o que a gente conhece e denomina como equações de Margulis ou modelos de Margulis, tá? E, como eu falei para vocês, esse modelo é um modelo empírico que normalmente é utilizado na representação de comportamento de soluções, e eles são utilizados na condição limite da diluição infinita. Professor, que raio é esse de condição limite de diluição infinita? Vocês precisam entender que quando o x1 for zero, eu vou estar me aproximando da situação onde esse componente 1 está na sua infinita diluição no nosso sistema, ou seja, ele está com a menor composição possível. Para essa condição, eu vou ter o máximo do coeficiente de atividade do composto, né? Porque ele vai estar o mais irritado possível. Pensa que você está lá em um lugar que você não gosta muito, cheio de gente lhe rodeando que você não gosta. É a situação mais incômoda possível, é isso que está acontecendo com esse componente, e por isso ele assume o máximo valor de desvio de não idealidade, que é isso que representa o coeficiente de atividade para a gente aqui dentro dessa equação. E o mesmo acontece, claro, quando o componente 2 chega no seu conceito de diluição infinita. Com base nesses dois valores, a gente consegue estimar que o A12 e o A21 valem 0,372 e 0,198. Esses aqui são os valores que correspondem aos pontos de interceptação de uma reta que corta
os LNs de gama 1 e o LN de gama 2. Em termos gráficos, para ficar mais fácil o que eu estou falando, é essa reta que vocês estão vendo aqui. Ó. Eu estou aqui com minha curva de LN de gama 1, a minha curva de LN de gama 2, liguei as duas por uma reta. Esse valor aqui representa o coeficiente de atividade do componente 2, a diluição infinita, e esse valor aqui representa o coeficiente de atividade do componente 1, a diluição infinita. Por que eu sei que aqui é o coeficiente de atividade do componente 1, professor? Porque aqui ele está na menor composição dele possível, então aqui ele está mais irritado possível. À medida que eu vou aumentando a composição dele, aqui ele está feliz da vida, está cercado de similares a ele, mas tem um componente 2 aqui que está perdido, está infinitamente diluído e está estressado de estar no meio de tanto componente 1 chato ali junto com ele. Então aqui o 2 assume seu valor máximo e aqui o 1 assume o seu valor máximo. E esses valores máximos, obviamente, correspondem aos valores dos parâmetros A1, 2 e A2, 1. Tá? A gente volta nesse gráfico daqui a pouco. Deixa eu voltar lá na minha equação. E isso aqui, né, que eu acabei de mostrar para vocês, esse procedimento de ligar esses extremos aqui por uma reta, foi os primórdios, foram os primeiros desenvolvimentos associados com o desenvolvimento do que a gente conhece e entende hoje como um procedimento de regressão ou redução de dados. Tá? Esse procedimento hoje em dia ele é bastante defasado. Atualmente a gente faz isso utilizando a otimização desses parâmetros em Excel, e é isso que está lá apresentado no vídeo que eu mostrei para vocês aqui no comecinho da nossa aula, tá? Quando eu falei lá, ó, tem lá no uma parte fazendo isso em Excel, uma parte fazendo MATLAB. Os parâmetros são obtidos aqui nesse vídeo do Excel, utilizando o solver Excel. É muito mais preciso do que fazer utilizando a reta, e o único modelo que se faz utilizando a reta é o modelo de Margulis. Os demais modelos que a gente vai ver, eles não são lineares, então a gente não consegue fazer utilizando a reta, por isso a gente precisa necessariamente compreender o procedimento de otimização, então recomendo que já façam isso desde da definição aqui do Margulis, que é o caminho mais direto para fazer esse cálculo. Pensando na redução de dados, ainda dentro desse exemplo 1, vamos dar sequência a ele aqui, eu estou utilizando exatamente o mesmo conjunto de dados. Conforme eu falei para vocês, isso aqui é o que vem da literatura, né? Foi basicamente uma transcrição desses dados que estão nessa tabela, e a partir desses valores eu consigo determinar os valores do coeficiente de atividade do componente 1 e do componente 2, aqui eu já tomei a LN de ambos, né? Mas eles foram determinados como? Foram determinados a partir dessa equação aqui, que é a equação da lei de Raoult corrigida pela não idealidade da fase líquida. Eu consigo determinar a energia de Gibbs de excesso dividido por RT. Eu consigo, basicamente, a partir dessa expressãozinha que vocês estão vendo aqui, x1 LN de gama 1 mais x2 LN de gama 2, até por isso eu já coloquei os valores aqui em LN, né? E por fim eu chego nesse último valor, que é o GE dividido por x1, x2, RT. Aqui eu peguei o valor dessa célula e dividi por x1 vezes x2. Observem que eu não tenho valor nem aqui, nem aqui. Por que isso acontece? Porque nessas condições eu estou nos extremos, onde eu vou ter as composições zero de um componente, isso vai me dar uma indeterminação matemática. Então eu não posso ter valores ali naqueles dois quadrados, né? Por isso que eles não estão ali calculados. Então, com base nisso, né, com base nessa expressão, eu consigo determinar que a minha equação de Margulis para esse modelo, né, o A12 e o A21 aqui substituídos seriam esses valores, e a partir daí eu consigo determinar valores para o Y, né, utilizando essa equação, e posso escrever equações para o componente 1 e para o componente 2 que me auxiliariam a encontrar a pressão do meu sistema, lembrando que a pressão ela é dada pela soma da pressão parcial dos componentes, a pressão parcial desses componentes seria x1 gama 1 pressão de 1 de saturação, mais x2 gama 2 pressão de 2 de saturação, e as composições da fase vapor também podem ser isoladas, né, da própria equação da lei de Raoult, passando a pressão para cá dividindo, o que me resultaria em x1 gama 1 pressão de 1 de saturação dividido pela pressão total, e Y2 seria x2 gama 2 pressão de 2 de saturação dividido pela pressão total. Observem que, com base nessas equações, se eu conhecer os valores de A12 e A21, eu consigo determinar os valores de gama 1 e gama 2 utilizando a equação de Margulis, ou seja, eu consigo usar essa equação para calcular os valores de gama de forma simples e direta, sem necessidade do conjunto de dados experimentais. Para isso, eu vou precisar da pressão de saturação, que eu determino com a lei de Antoine, ou pego experimentalmente, isso aí vai variar. E com isso eu consigo determinar, né, o conjunto de dados de equilíbrio do meu problema, né, calculando aqui, nesse caso, a pressão e a composição da fase vapor,
eu consigo construir um diagrama PXY. Para esse diagrama aqui que vocês estão vendo, tudo que é ponto, né, essas bolinhas brancas aqui são os dados experimentais. Quem são os dados experimentais? São os dados dessa tabelinha aqui, ó. Eu fiz o gráfico com base nessa tabelinha, usando os pontos de PXY, e linkei, nesse mesmo gráfico, eu coloquei as linhas que foram calculadas utilizando o procedimento de redução de dados através do modelo de Margulis, considerando a não idealidade da fase líquida pelo modelo de Margulis. Isso aqui são as linhas sólidas que vocês estão vendo nesse gráfico, vocês podem ver que elas coincidem muito bem. Isso aqui é o diagrama PXY corrigido, vocês devem recordar. Vocês construíram esse diagrama na unidade passada, utilizando a lei de Raoult. A diferença desse diagrama para o diagrama que vocês construíram é que aqui a gente tem uma comparação entre os dados calculados e os dados experimentais que vocês não construíram, né? Lá vocês só fizeram o dado calculado. Aqui a gente precisa do dado experimental para conseguir obter o valor dos parâmetros A12 e A21 do modelo de Margulis, para com o valor dos parâmetros a gente retornar e comparar o conjunto de dados. Então é por isso que a gente precisa dos dois. E além do gráfico da fração PXY, né, esse gráfico aqui da região de fases do nosso sistema, a gente pode construir um diagrama que é nomeado como diagrama da fração energética, que linka os coeficientes de atividade dos componentes, a energia de Gibbs de excesso e a composição do componente 1 na nossa mistura. Então, aqui eu tenho a composição do componente 1, aqui eu tenho o coeficiente de atividade do componente 1, aqui o coeficiente de atividade do componente 2, aqui a energia de Gibbs de excesso dividido por RT, e aqui a energia de Gibbs de excesso dividido por X1, X2, RT. Vamos dar uma olhada e entender um pouco melhor esse gráfico aqui, o que é que ele funciona e como ele funciona. A gente consegue observar que a gente tem a região de máximo coeficiente de atividade, ou seja, de máxima não idealidade para o componente 1, na região onde ele tem a menor composição, que é um comportamento esperado, já conversamos um pouco sobre isso, e ele vai diminuindo essa não idealidade à medida que a presença do componente 1 aumenta no sistema, até que a gente atinja aqui o valor mais baixo possível, que é 0, onde o componente 1 está puro no nosso sistema, ou seja, quando ele tem a composição de 1. Observem mais uma vez, tudo que é ponto é obtido a partir dos dados experimentais e tudo que é linha foi calculado usando o modelo de Margulis. O mesmo é válido aqui para o coeficiente de atividade do componente 2. Pontos são determinados a partir do conjunto de dados experimentais, linhas calculados pelo modelo de Margulis. A energia de Gibbs de excesso, ela tem um valor de 0 na região de infinita diluição do componente 1, completamente esperado, né? Não tem aqui por que temos energia de Gibbs de excesso, porque se eu tenho um componente 1 puro, eu tenho uma mistura ideal. A energia de Gibbs de excesso vai aumentando e atinge seu valor máximo próximo da região intermediária do gráfico, ou seja, quando eu tenho a máxima mistura entre os componentes, e ela volta a diminuir, assumindo o valor de 0 novamente, quando eu tenho o componente 1 puro no sistema. Mais uma vez, eu tenho o sistema mais ideal possível. Aqui eu tenho um sistema ideal porque eu tenho um componente puro ao final da mistura. Então, pensando nisso, necessariamente, a minha curva da energia de Gibbs de excesso dividido por RT, ela vai ter que ser uma parábola que começa em 0 e acaba em 0. Ela nunca vai conseguir ser nada diferente disso. Isso é a própria definição do que é a energia de Gibbs de excesso. Então, se você encontrar alguma curva de energia de Gibbs de excesso dividido por RT, que não é uma parábola que começa em 0 e acaba em 0, algo errado tem aí, você precisa descobrir o que é. Linkando, né, as duas energias, os dois coeficientes de atividade, do componente 1 e do componente 2, a gente tem a curva da energia de Gibbs de excesso dividido por RT x1, x2, que é essa linha reta que liga esses dois sistemas. Nos extremos dessas curvas estão aquelas duas indeterminações matemáticas, lembra que eu comentei com vocês? A gente tinha uma indeterminação matemática aqui, uma indeterminação matemática aqui. Essas indeterminações nada mais são do que os pontos dos coeficientes de atividade de diluição infinita do componente 1 e do componente 2. E com isso a gente tem aí construído a nossa curva, nosso diagrama de equilíbrio em função da fração energética do sistema, aqui com todas as dependências da energia de Gibbs de excesso, da energia de Gibbs de excesso dividido por x1, x2, e dos coeficientes de atividade do componente 1 e do componente 2. E é isso aí que é um procedimento de redução de dados aplicado ao modelo de Margulis. Tudo isso que eu falei está apresentado nessa aula.
aqui de forma bem similar ao que eu comentei aqui com vocês, e tem a resolução desse mesmo sistema em Excel, tá? Aqui tem o passo a passo de como a gente resolve esse problema no Excel, tá? Aqui está o conjunto de dados experimental e a gente constrói passinho a passinho cada das etapas desse cálculo. Recomendo fortemente que vocês refaçam esse caminho que eu fiz aqui no Excel, tá bom? E ao refazer esse caminho, vocês vão compreender melhor o que é o procedimento de redução de dados e como ele funciona. Tudo que está aqui feito em Excel, eu fiz também em MATLAB, tá? Lembrem-se que desde a unidade 1 a gente está mantendo essa proposta, né, de trabalhar com os dois sistemas. Então, tudo que a curva que está aqui foi calculada, aqui está calculada exatamente da mesma forma, só que utilizando um software diferente. Então, é interessante vocês darem uma olhada nos dois caminhos, tá bom? Era basicamente isso que a gente tinha para a aula de hoje. Vou abrir aí para perguntas de vocês. Deixa eu só parar a gravação, senão o vídeo fica gigantesco aqui no final. Vou interromper aqui agora.